Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala é a Tata e você está com mais um Curta e Grossa. O objetivo desse vídeo aqui é simplificar para você explicar para os outros, ou até mesmo simplificar para você que está chegando aqui e não entende muito bem o que é, tipo, meio ambiente, ambientalismo, o que uma coisa tem a ver com a outra, ou se você defende o meio ambiente, você precisa ser ambientalista, ou ser ambientalista é realmente uma coisa muito diferente de preservar o meio ambiente, onde essas coisas se encaixam. Eu fiz uma pauta aqui, mas eu acho que eu não vou seguir ela, porque quando a gente discute ambientalismo, as pessoas costumam apresentar isso de uma forma muito mirabolante e que as pessoas ficam assustadas e começam a pensar em teorias das conspirações, né? Claro que existem questões imensas a respeito do ambientalismo que podem ser consideradas, né, teorias das conspirações, porque as pessoas não têm certos acesso a certos tipos de conteúdo, mas aqui no meu canal eu não gosto de ficar pregando para convertido, né? Porque se a gente prega para convertido, o máximo que a gente faz é aumentar o conhecimento da pessoa que já acredita, já sabe daquilo lá. Eu não, a minha percepção aqui é de atingir ou de ajudar com que você atinja outras pessoas a ter acesso a determinadas informações. Deixa eu pensar aqui para ver como que é que eu vou tentar simplificar ao máximo, retirando todas as teorias malucas ou não desse assunto, para a gente conseguir sintetizar o que é meio ambiente, preservação do meio ambiente e o que é ambientalismo. Bom, acho que a gente pode começar explicando o que é meio ambiente, né? Ou preservar o meio ambiente, né? Eu acho que isso é algo bem claro, então eu provavelmente não vou perder muito tempo com isso. Eu imagino que seja muito fácil a gente compreender que preservar o meio ambiente é preservar partes importantes da natureza virgem sem devastá-las para outros fins. O interessante aqui é que, em hipótese alguma, a questão de preservar o meio ambiente entra em contradição com o capitalismo, porque o grande discurso é esse, né? A gente vai falar disso um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais para frente. Existem inúmeras formas de você se utilizar do meio ambiente e preservá-lo e gerar riqueza ao mesmo tempo. A gente pode falar de turismo, prática de esportes radicais, sei lá, montanhismo, caiaque, né? Aquelas corridas de caiaque e tal. Então, assim, dá para você gerar riqueza sem devastar o meio ambiente. E também dá para você gerar riqueza explorando o meio ambiente de forma saudável. Então você tem ali um território imenso, você fala, olha, vamos preservar aqui metade disso, ou um terço disso, sei lá, enfim, uma porcentagem X disso, e o resto a gente usa para que a nossa população possa se desenvolver e melhorar a qualidade de vida. E quando a gente fala em devastar tudo, a gente fala especificamente, acredito eu, na questão de minerar, né, parte dessa natureza. E é possível minerar a natureza sem devastar a natureza inteira em si. Então a gente mantém áreas de preservação, utilizando essas áreas para o que eu já falei, turismo e outras coisas que a gente pode criar aí para continuar gerando riqueza, e utilizar outra parte dessa natureza para consumo próprio, para desenvolver as sociedades em si. E o mais interessante é que o que entra aí é a tecnologia. Não é à toa que hoje, por exemplo, o Brasil, se a gente for falar em relação à plantação, criação de gado e tudo mais, com a tecnologia a gente vem produzindo mais, se utilizando cada vez de menos terra. Então a tecnologia entra como um fator extremamente importante aí. Quanto maior a tecnologia, mais a gente consegue preservar, porque a gente consegue usar cada vez menos materiais para produzir coisas cada vez mais fodásticas. Estão ouvindo, guys? Não adianta, não adianta. Vocês já estão acostumados com isso. Mas agora vamos entrar na questão do ambientalismo. E para entrar na questão do ambientalismo, eu vou citar uma fala do secretário-geral da ONU em 2012, aqui no Brasil, no Rio+20, lá aquele negócio. O que ele fala? É uma questão de sobrevivência da humanidade. Olha o discurso de grandeza, né? Se todos os países emergentes, como, prestem atenção, China, Brasil e Índia, por exemplo, decidirem copiar o estilo de vida dos países desenvolvidos, seria necessário 5 planetas Terras para atender todo este aumento de demanda. Isso é uma fake news do tamanho do mundo, é uma fake news 5 vezes do tamanho da Terra. Como eu já disse, só o Brasil consegue produzir para alimentar o Brasil inteiro e ainda sobra para exportação. Eu coloco algumas fontes aqui. Como o planeta inteiro, hoje, com gente passando fome, produz o suficiente para alimentar 3
terras. Olha que coisa incrível, gente. Olha que coisa incrível. Então eu sinto muito, meu amiguinho da ONU. Se todos os países do mundo conseguissem sair da miséria e entrar num sistema bacana de consumo e de qualidade de vida, você não ia precisar de 3 terras, não. Fica tranquilinho, você não ia precisar colonizar a Lua, Marte, Platão, Saturno. Não precisa. Isso é uma falácia. E agora a gente vai entrar o porquê que isso é uma falácia. Quando a gente fala sobre ambientalismo, nós estamos falando de uma ideologia. Não é à toa que muita gente se define politicamente dessa forma. Eu sou um ambientalista de sei lá o quê, babá. Só que a gente tem que entender uma coisinha a respeito de ideologias. Ideologias existem para controle social e elas podem existir de 2 formas. Primeiro, ou ela é uma ideologia natural, orgânica, ou ela é uma ideologia construída, artificial, que é o caso do ambientalismo. Então, ou as pessoas se organizam de determinada forma, conforme os anos vão passando, e vão preservando aquilo que dá certo, vão retirando aquilo que dá errado, você tem uma ideologia natural que funciona e que tá legal e que as pessoas concordam que isso é o melhor, ou o tempo define que isso é o melhor porque, de fato, o negócio está funcionando, que é o que a gente chamaria de conservadorismo, né? O Russell Kirk, em A Política da Prudência, explica isso. Ele não considera conservadorismo uma ideologia, porque o conservadorismo é uma forma orgânica de organização social. Agora, nós podemos ter outros tipos de ideologias que são as ideologias fabricadas, como o comunismo, o socialismo, o fascismo, e a gente tem também o ambientalismo. O que é o ambientalismo? O ambientalismo é um discurso de fim de mundo, de que as pessoas estão matando todas as coisas, que é o discurso exatamente desse cara da ONU. Para quê? Para controlar você, para controlar países, para controlar a economia, para controlar o capitalismo. E não é à toa que o principal discurso, como a gente viu do cara da ONU, é a questão da demanda e do consumo. Não, as pessoas vão consumir mais do que o mundo é capaz de produzir. Isso é uma grande falácia. A única coisa que o ambientalismo... E prestem atenção. Ambientalismo é diferente de ambientalista. Ambientalismo é a idealização desta ideologia. O ambientalista é o gado que acha bonito o discurso ecológico dentro do ambientalismo, mas que não conhece as suas essências em si, tá? É igual, por exemplo, aquele que ia mandar lá matar os caras, mas não tinha a capacidade, a percepção de entender que aquilo estava errado. Inclusive, tem um livro excelente da Hannah Arendt, que é uma judia, que foi convidada para assistir a condenação do cara, que eu esqueci o nome, já descubro. Cadê o livro da Hannah Arendt? Acho que tá lá, vou ter que voltar a pegar, peraí. Aqui, ó. Hannah Arendt, que é o caso, por exemplo, do Eichmann, em Jerusalém. Então, ela foi uma judia, foi convidada a assistir o julgamento do Eichmann, que era o cara que mandava os caras. E a Hannah Arendt tem um discurso aqui completamente que ela percebe que o cara não tinha noção, não tinha percepção de que ele estava fazendo uma coisa errada. Por quê? Porque ele comprou aquele discurso, ele foi seduzido por aquele discurso e ele realmente achava que ele estava fazendo bem. Né? Não era uma coisa totalmente racionalizada na questão de não, eu estou fazendo mal e vou fazer isso porque eu sou mal. Não. É uma questão de doutrinação ideológica. É por isso que tem um monte de babaca aí que defende o comunismo. Não porque os caras querem acabar com o negócio todo, mas é porque eles de fato acham que aquilo é belo e moral. Entendeu? Então, só pra gente diferenciar a questão do ambientalismo e do ambientalista. Porque já vai chegar um cara aqui e falar, mas eu sou ambientalista e eu não acho isso aí. Fala, pois é, porque você é gado. Você não sabe disso que eu tô falando. Se você soubesse, você não ia ser mais ambientalista, né? Qual que é a pegada do ambientalismo? A pegada do ambientalismo é controlar os países de forma pela guerra econômica, tá? Isso pode ser feito em escala local ou em escala mundial. Temos o caso aí do cara da ONU. Então, no Brasil, o que você faz? Para controlar a economia local, você pega governos como, por exemplo, do PT e outros mais socialistas, que eles costumam ter essa pegada ambientalista, rede, etc., né? E fala assim, ó, não... A gente não pode mais produzir as coisas porque vai devastar a natureza e que sei lá o quê, e bababá. E aí ele forma um controle da economia. Então, de repente, os produtores rurais, ou até de exploração no sentido de minério, que são menores, que são regionais ou familiares, eles não conseguem mais produzir. Por quê? Por que eles não conseguem mais produzir? Porque o governo coloca tanta burocracia, ele
dá uma lista tão grande de critérios a serem respeitados que quando a pessoa ou a empresa não tem tantos recursos, ela não é de um tamanho gigantesco, ela não consegue suprir. E por que o governo ganharia com isso? Com os monopólios. Com os monopólios, que é basicamente o que a gente está vendo aí com relação à própria Lava Jato. Então, são essas big empresas que uma é ligada diretamente ou indiretamente à outra, e aí você acha que não tem um monopólio, porque elas são várias empresas, mas no final das contas você vê é um cara só, ou é um como que chama? Qual que é o nome do termo? Corporativismo. Você tem um corporativismo. Quando você tem um corporativismo com um Estado, meu querido, aí rola que a gente tá vendo na Lava Jato. Um fica facilitando pro outro, que dá propina pro outro, blá, 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 blá. Então, em âmbito regional ou em âmbito menor, né, de um país só, um governo com as empresas, é isso que acontece. Agora, se a gente pode passar isso para um âmbito maior, e qual que é o exemplo disso? Exatamente o que aconteceu agora na reunião lá do G7. Então, o que está acontecendo com a reunião do G7? Com o discurso ambientalista ou do ambientalismo, que é frear as possibilidades do Brasil se desenvolver. Por quê? Porque o Brasil tem um puta potencial imenso de economia dentro dessa área de produção de alimento e também de exploração de minério, que vai concorrer com quem? Com os big, com os cara pica grossa, com os fodão da Europa. Aí, para barrar isso, para impedir que o Brasil entre nesse mercado e o nosso país se desenvolva, e com isso, claramente, os caras lá, o Macron e a outra galera, vai ter que começar a produzir com maior qualidade, vai ter que abaixar o preço, e eles não querem isso, porque se eles fizerem isso, eles vão ganhar menos dinheiro. Aí, o que eles fazem? Eles barram o Brasil, ou eles tentam barrar o Brasil, eles tentam o quê? Impedir que o Brasil entre num acordo junto com a União Europeia, né, que é o Mercosul. Então, o ambientalismo é literalmente uma ideologia de controle econômico, e isso pode ser utilizado em maior grau ou em menor grau, e ponto final, é apenas isso. O ambientalismo, ele não está querendo preservar a natureza coisíssima nenhuma. Isso é apenas um discurso belo, lindo e moral para um controle econômico. É só isso, gente. É só isso. Eu fiz uma puta pauta complexa e tal aqui pra explicar isso pra vocês. E aí, agora eu vim gravar e falei, mano, eu não preciso falar tudo isso, cara. É simples. O ambientalismo é uma ideologia de poder econômico. E se você colocar isso em escala mundial, você tem o cara da ONU falando o que eu acabei de falar. Deixa eu pegar aqui a fala do cara da ONU. Se a gente for falar em tamanho global, em tamanho mundial, o ambientalismo é isso aqui, ó. É uma questão de sobrevivência da humanidade. Se todos os países emergentes, como Brasil, China e Índia, decidirem copiar o estilo de vida dos países desenvolvidos, seria necessário 5 planetas Terras para atender todo esse aumento de demanda. Então, eles inventam uma falácia de que se todas as pessoas que existem no mundo tivessem capacidade econômica, tivessem qualidade de vida, o planeta Terra ia acabar, ia explodir, o Sol ia comer e derreter tudo, porque o Brasil, o planeta inteiro supostamente não conseguiria produzir isso, que é uma falácia que eu já expliquei. Então ele basicamente diz aqui pra todo mundo que essa galera toda precisa morrer, se fuder e não pode se desenvolver. A gente tem que deixar a África tomar no cu, a gente precisa deixar o Brasil tomar no cu, porque senão vai acabar o planeta. E aí vocês compram isso. E qual que é o ponto central disso aí? Os outros países tudo ficando milionário às nossas custas. Cara, é só isso. Não tenho mais o que falar. Só se eu ficar em looping repetindo outras formas de dizer a mesma coisa. É simples assim.